Não tenho medo da morte, o que temo é que a minha raiva se esvaie um dia. Essa frase é de Kurapika, último sobrevivente do clã Curta, Hunter da Lista Negra, líder da organização fundada por Light Nostrad e atual membro dos Zodíacos com o codinome Rato. Seu objetivo é um só: vingar o seu clã e recuperar os Olhos Escarlate. Seu ódio pela trupe o levou a criar um poder específico para lidar com eles. Suas correntes possuem a capacidade para cada uma dos seus dedos e os seus olhos possuem um segredo que aprimora a sua aura ao custo da sua vida. Kurapika possui uma gama de poderes enormes, o que o coloca como um dos mais poderosos usuários de Nen de Hunter x Hunter. A pergunta que fica é: qual o nível de poder de Kurapika e, acima de tudo, como funciona o maior de todos eles, o seu contrato de Nen? Quer saber todos os segredos sobre o que são votos, riscos e contratos de Nen e como isso funciona para Kurapika? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tô trazendo um vídeo aqui sobre os contratos de Nen, principalmente do Kurapika, porque eu vi que entrou muito fã novo e que não entendeu muito bem e tá pegando de base ali Jujutsu Kaisen, voto vinculativo. Não, tem nada a ver não. É parecido, mas não pode ser mais distante em abismos, porque o Nen em Hunter x Hunter tem uma complexidade que vai além de qualquer sistema de poder que você já viu em qualquer série. Então eu trouxe aqui o que são os votos vinculativos, como eles de fato funcionam. Afinal, por que não fazer um voto e já despertar todo esse poder se é tão fácil assim? Porque não é. Tem que ter um requisito muito específico que você vai se surpreender se assistir até o final desse vídeo. Se você é novo no canal, como dizia o Toguro, vai na maciota. Agora, se você já é um Hunter nível Kurapika, mas sem restrições aí que perfurem o coração, deixa o like nesse vídeo e agora com vocês tudo sobre os contratos de Nen e os riscos que eles representam para os caçadores. Então vamos lá, meus amigos Hunters. Kurapika é o último membro vivo do clã Curta, um clã de pessoas que foram caçadas e assassinadas por um grupo de ladrões chamado Trupe Fantasma, ou as Aranhas. Tudo para roubar os olhos escarlates raros que esse clã possuía, que são considerados tesouros devido à sua beleza. No entanto, o Kurapika ele conseguiu escapar e jurou pela vida inteira que se vingaria da Trupe Fantasma. Ao aprender Nen, suas habilidades surgiram pensando justamente nessa vingança, e muitos fãs pensam que suas correntes só podem ser usadas contra os membros da trupe, o que é um equívoco. E para você entender o real funcionamento e como isso é potencializado contra a trupe, primeiro vamos focar nesse incrível aumento de poder que ele tem, ao ponto de derrotar o Voguin em seu próprio campo, que é a força bruta. Kurapika fez um contrato, e esse contrato confunde muitos fãs, principalmente para quem leu Jujutsu Kaisen nos tempos atuais, que tem uma ideia similar com seus votos vinculativos no seu sistema de poder, mas que não poderia ser mais distante em seu conceito dos contratos Nen de Hunter x Hunter. Qualquer fã de anime está familiarizado com o uso de energia vital no seu sistema de poder e sua série favorita. O uso desse espírito ou aura surge como Haki em One Piece, o Ki em Dragon Ball, o Chakra em Naruto, energia amaldiçoada em Jujutsu Kaisen. Aqui em Hunter x Hunter temos o Nen no mundo dos caçadores. Embora a produção de aura seja inconsciente e constante em todos os seres vivos, ela não é apenas energia vital, porque essa aura carrega consigo os desejos e emoções de quem a utiliza, o que permite que o Nen tenha uma versatilidade incrível para aqueles que desenvolvem sua habilidade em utilizá-lo. O uso ele é tão refinado que é fortemente influenciado, sim, pela condição mental e o estado emocional do usuário. Uma aplicação básica desse fenômeno é o que alguém pode canalizar a sua agressão, sua malícia em sua aura e direcioná-la para outra pessoa. E essa pessoa pode sentir essa sede de sangue pulsante, como se fosse física, algo palpável. Se não conseguir impedir essa malícia de se manifestar com o seu próprio Nen para repeli-la, a pessoa é afetada tanto psicológica quanto fisicamente por essa malícia projetada. Em certos casos, fatores emocionais podem até levar alguém a ultrapassar seu limite atual. Mas em geral, quando o fator emocional está envolvido, usar os poderes além da sua capacidade acarreta em um grande risco. Em última análise, vai causar um desgaste acelerado, o que sempre é perigoso no grande jogo de xadrez que envolve dois usuários de Nen
lutando. E aqui entram os contratos de Nen. Sendo essa energia canalizada como um produto da mente, o Nen responde aos objetivos, pontos fortes e desejos individuais dos usuários. Como resultado, um estudante de Nen que está aprendendo, ele pode aumentar o poder geral de uma habilidade individual ao estabelecer uma restrição autoimposta que impõe ainda mais condições à sua habilidade. Por exemplo, se alguém decidir conscientemente algo como usarei esta habilidade apenas às quintas-feiras ou usarei esta habilidade apenas contra pessoas baixas e consegue cumprir essa regra, essa habilidade específica se torna mais forte. Um bom exemplo disso é o Voguin, ele fazia bastante isso. Mesmo sem nomear ou citar, é visível porque o Voguin concentrava a aura toda no seu punho, deixando outras partes do seu corpo expostas. Ele assumia um risco e assim aumentava a proporção da sua aura total que pode usar em um único ataque. Isaac Netero, em todos os seus ataques, ele fazia antes a união das palmas em reza, o que diminuía sua velocidade e também deixava ele exposto. E isso, claro, reflete nos danos que ele causa. Uma outra opção interessante de exemplo, Shoot McMahon, que você talvez nem lembre de quem que é. Ele é o parceiro do Knuckle lá no Arco das Formigas Quimera. Ele é um atirador. O que ele fazia? Ele cobria um dos olhos para atirar. E ali ele nos conta que cobrindo um dos olhos aumentava bastante o risco. E com isso podemos entender que juntamente com as emoções, o risco é um dos fatores que tem um efeito notável no Nen. Estipulações autoimpostas que são prejudiciais ou potencialmente prejudiciais ao usuário de Nen, como limitar voluntariamente o uso de um dos seus sentidos, canalizar o Nen só uma parte, fazer movimentos que o deixem expostos, podem aumentar o seu poder do Nen, e em particular das suas habilidades Nen chamadas Hatsu. Isso ocorre porque o Nen, lembrem, ele é uma expressão da força de vontade e assumir riscos extras voluntariamente confirma a determinação do usuário de Nen. Essas restrições são chamadas de limitações. O ato de jurar respeitá-las é chamado de votos, ou melhor, contratos. Quanto mais rigorosa a limitação, mais forte a determinação do usuário e, portanto, maior é o seu contrato Nen, resultando em uma habilidade muito mais fortalecida. E aqui surge uma pergunta que eu recebi bastante ao longo de todos esses anos falando de Hunter x Hunter. As pessoas se perguntam quem fornece toda essa energia extra se o usuário já tem esse Nen lá? Qual o sentido de brotar essa energia do nada? O sistema Nen é como física. Se eu levantar um saco de cimento de 50 quilos, vai ser pesado, mas a minha energia está ali e eu consigo levantar. Porém, pensem se eu usar uma polia com uma corda. Uma polia é uma máquina simples que facilita o meu trabalho de mover uma carga pesada. Ou seja, reduz a força necessária para eu levantar esse saco de 50 quilos. Quando eu uso uma polia, eu não estou fazendo nenhum pacto com Deus para usar menos esforço para levantar uma caixa em troca do tempo gasto para fabricar e instalar um sistema de polia. Eu, na verdade, estou aproveitando as leis da física. Portanto, é semelhante ao Nen, exceto que, ao contrário da física, o Nen possui um componente muito pessoal e psicológico. Uma pessoa com mais determinação, disposta a fazer sacrifícios, cria as polias de acesso ao maior uso de poder e naturalmente vai conseguir aproveitar muito mais todo o Nen que reside em seu corpo. Então pensem que cada pessoa possui duas quantidades de aura durante um combate. Todos possuem uma quantidade limitada de aura total, essa reserva de aura pode ser aumentada através de treinamento. E o outro é, todos também possuem uma quantidade muito menor de aura que podem usar por vez em habilidades. Você não pode simplesmente usar toda a sua aura em um único ataque e achar que isso vai estar ali eternamente. Existe um limite para uma quantidade que você consegue usar simultaneamente. E nesses dois casos, passar do limite envolve perigos. Dois exemplos simples aqui, o Gon aumentou muito a sua aura com um contrato que o levou a sacrificar todo o seu futuro de treinamento. E um outro exemplo é Netero, que disparou uma quantidade massiva de todo o seu Nen no seu golpe final contra o Meruem, ao custo de atrofiar após isso. Chegando nesses pontos, tem uma outra pergunta que eu recebi bastante. Se eles conseguem simplesmente tirar
energia do nada, por que se preocupar então com o treinamento? Bom, existem alguns motivos óbvios. Primeiro, porque é importante treinar o básico. Lembre-se, todos esses contratos estão ligados a habilidades Nen. Gon e Killua, por exemplo, ainda não possuíam habilidades Nen quando começaram a treinar e tiveram que recorrer àquela abertura forçada dos seus nós de Nen, que permitiu eles moldarem a sua aura, só que também podia resultar nela vazando como uma torneira aberta e eles morrendo caso não conseguissem controlar. Tudo que eles aprenderam ali na Arena Celestial foram os princípios básicos. Não é que eles sejam absolutamente incapazes de fazer um contrato ali logo de cara, mas mesmo que soubessem e fizessem, ainda não saberiam como usar toda essa aura e possivelmente morreriam no processo. Em segundo lugar, os contratos de Nen dependem muito da determinação. Portanto, se uma pessoa deseja muito poder, ela deve ter uma determinação extrema para fazer o que quer que esse poder lhe permita fazer. Portanto, Gon e Killua não poderiam fazer um contrato como o de Kurapika, pelo menos não em seus estados mentais de aprendizes. No máximo, poderiam fazer algo como o Vogin, colocando um risco a mais, canalizando suas paixões em suas habilidades para obter um pouquinho de poder extra, sem se expor totalmente a um contrato mais insano como o Kurapika, que ultrapassa todos os limites. Sim, o Kurapika ele é maluco. O contrato dele chega ao ponto de permitir que ele lute contra pessoas que, em tese, deveriam ser muitas vezes mais poderosas do que ele. E aqui vem o diferencial, porque, mais uma vez, não é como Jujutsu Kaisen, onde os personagens podem fazer votos vinculativos aleatórios e de improviso. Em Hunter x Hunter, um contrato de Nen é algo que deve ser levado muito a sério. Citando livremente aqui o mestre de Kurapika, que diz: se você violar um juramento, quebrar um contrato, na melhor das hipóteses, vai perder a capacidade de usar o Nen. Dependendo das circunstâncias, você pode teoricamente acabar em um estado pior do que a morte. Gon, que fez um contrato, nos mostrou bem isso após virar o Gon adulto. Já Kurapika, sabendo que as aranhas eram insanamente fortes, se pôs em risco total. Primeiro, ao lutar contra os bandidos mais violentos e perigosos do mundo, mas também estabelecendo uma habilidade única que só funciona na trupe. Se ele usar em outra pessoa, ele morre. Então isso significa que ele está exposto a um risco constantemente, porque uma de suas habilidades só pode ser usado na trupe fantasma. Como ele é um conjurador, Kurapika desenvolveu correntes para lutar e as controla através dos seus 5 dedos. Cada dedo possui uma habilidade diferente relacionada às correntes, com condições e restrições distintas associadas a cada uma delas. A que importa para nós aqui é a controlada pela do dedo do meio, a corrente da prisão. Essa é a única habilidade restrita especificamente a ser usada na trupe fantasma. Ele é uma corrente extremamente resistente, cujo único propósito é capturar membros da trupe fantasma e privá-los da sua liberdade. Só que tem um porém, essa corrente força os cativos a um estado de Zetsu, simplesmente desliga a aura do seu alvo. Ele não pode usar Nen e isso o impede de usar habilidades, o que acarreta deixando eles totalmente vulneráveis para serem mortos. Para criar essa prisão de correntes, o Kurapika impôs a limitação de que ele só pode usar isso em um membro da trupe fantasma, com a estipulação adicional de que se violar essa regra vai resultar na sua morte imediata. E ele não apenas diz isso em voz alta ou deixa uma anotação mental, não, ele literalmente tem uma faca cravada no seu coração com essa ordem. Esta é a cadeia do julgamento, mais uma habilidade de um dos seus dedos da corrente, a chamada estaca da retribuição. Essa aqui pode ser usada em qualquer inimigo, mas ela cria uma regra vinculativa que, se violada pela vítima, resulta na estaca da retribuição perfurando o seu coração e matando. E o que o Kurapika fez? Durante o seu contrato, ele colocou essa lâmina também em volta do seu coração e usou para definir a limitação para o uso das habilidades da prisão de correntes. Ou seja, se eu usar essa corrente de aprisionamento em qualquer outra pessoa que não seja da trupe, perfure o meu coração. Em inimigos, ele pode remover a estaca da retribuição. Nele, ela não pode ser removida por conta do seu contrato. Contratos dificilmente podem ser exorcizados. E mesmo exorcistas de Nen são raríssimos no mundo dos caçadores, não chegando a uma dezena no mundo inteiro. E aqui, uma pergunta também que recebo bastante.
Será que a prisão das correntes de Curapica funcionaria se um membro da trupe se demitisse temporariamente? Ou tivesse um falso membro que o enganasse? Como o Nen do Curapica decide quem é ou não uma aranha, seja para imobilizá-lo ou então para o Curapica morrer? Notem, galera, que o Curapica ele não reconheceu o Voguin como membro das aranhas até que esse lhe mostrou sua tatuagem. E durante a luta, Curapica foi fazendo diversas perguntas até que por fim Uvo lhe contou sobre o massacre Curta. Curapica fez isso porque queria coletar informações e ter certeza de que o Voguin estava envolvido. Lembrem, Nen é um jogo de xadrez. Ele fez a mesma coisa com o Hisoka quando se encontraram lá em York New. Ele estava perguntando, verificando se o Hisoka era da trupe fantasma. Ele percebeu que Hisoka estava ali só atrás do Kuroro como um impostor e até acabou fazendo uma aliança inesperada com ele. Então mesmo que alguém se passe por um membro com tatuagem e tudo mais, isso contaria ou não? Pensem o seguinte, contaria se o Curapica se convencesse do envolvimento desta pessoa diretamente com a trupe fantasma e todas as atrocidades que ela faz. No final, o que importa é o que o Curapica acredita. Se ele realmente acredita que alguém é um membro da trupe fantasma, mesmo que seja um impostor, vai funcionar. Tudo depende da percepção e interpretação dele, como o contrato é direcionado. Da mesma forma, Curapica não pode simplesmente olhar para uma pessoa e falar: eu acredito que ele é da trupe, com isso vou hackear o sistema de contratos Nen. Não, isso não se funciona, tá? Se liga ao subconsciente, a busca de vingança, a raiva que ele sente. E como sua vingança é levada a sério, Curapica é bem cuidadoso quando utiliza essa corrente. Ele não pode usar a corrente da prisão contra ninguém além das aranhas, mas todas as outras correntes por enquanto estão disponíveis. Mas nada impeça que ele faça mais 2, 3, 4, 5 contratos, um para cada dedo, todos perigosos. Olha, ninguém tem mais bandeiras negras de morte sobre a cabeça do que Curapica, porque se lembrem do que ele mesmo disse: eu não tenho medo da morte, o que eu temo é que a minha raiva desapareça um dia. E é isso, conseguiram entender aí o conceito de contrato e as respostas que geram essas dúvidas? Se alguém se passar por um membro da trupe funciona? Se o Curapica reconhecer aquilo na sua percepção como uma ameaça, sim, funciona perfeitamente. Tá bom? Ah, dá pra enganar, ele vai fazer perguntas, é um jogo de xadrez, ele simplesmente não vai chegar usando a corrente. Por que ninguém usa isso para brotar poder? Porque tem riscos. Quanto maior o que você busca nesses contratos, maior é o risco do que vai ser cobrado, com juros e correção monetária. Que piada infame, né? Deu certo? Monetária. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!